O sangue ainda estava quente quando parei o caminhão. Não era meu, graças a Deus, mas do veado que tinha acabado de atropelar na curva da Serra do Caparaó. Eram quase 3 da manhã. Eu seguia sozinho pela BR-262, carregado de café rumo ao Porto de Vitória, quando aquele bicho desgraçado resolveu atravessar bem na minha frente. Não teve jeito, nem freada que salvasse. Meu nome é João Carlos Mendes, mas na estrada todo mundo me conhece como Baiano, apesar de ter nascido aqui mesmo, em Cachoeiro de Itapemirim. 22 anos rodando por esse Brasil afora, casado com a Marilda, pai de 2 filhos que já cresceram e seguiram a vida deles. Minha família é meu caminhão, um Scania 113 azul que chamo de Fé em Deus. E essa BR-262 que corta o Espírito Santo de lado a lado. Desci da boleia para ver o estrago. O para-choque da frente estava amassado, mas nada que me impedisse de continuar viagem. O veado, coitado, não teve a mesma sorte. Estava ali, caído no asfalto, e eu já pensava em como ia explicar para o patrão o atraso na entrega, quando vi uma figura estranha caminhando pela estrada. Era um homem de batina preta, carregando uma maleta que parecia pesada demais para os braços magros que tinha. O rosto estava abatido, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Quando me viu parado ali, acenou com a mão livre, pedindo socorro. "Boa noite, meu filho", disse ele, chegando perto do caminhão. A voz estava cansada, rouca. "Preciso chegar até Vitória com urgência. Você poderia me dar uma carona?" Olhei para o relógio no painel. 3h15 da manhã. Que padre era aquele andando sozinho numa estrada escura no meio do nada? Mas a educação que minha mãe me deu falou mais alto. "Pode subir, padre. Vou para Vitória mesmo." Ele agradeceu com um sorriso triste e subiu na boleia, acomodando a maleta preta entre as pernas com um cuidado que me chamou a atenção. Parecia que carregava algo muito valioso ou muito perigoso. "Padre Antônio Valverde." Ele se apresentou, estendendo a mão. "Muito obrigado pela carona, meu filho. Deus há de recompensar sua bondade." Apertei a mão dele e engrenei primeira. "João Carlos, mas pode me chamar de Baiano. O que o senhor estava fazendo andando sozinho nessa estrada a essa hora?" Ele não respondeu na hora. Ficou olhando pela janela, como se procurasse algo nas sombras da madrugada. Só depois de uns 5 minutos falou: "Às vezes, meu filho, Deus nos coloca em situações que não esperamos, situações que nos obrigam a tomar decisões difíceis." Não entendi direito o que ele quis dizer, mas respeitei o silêncio. Na estrada, a gente aprende a respeitar os mistérios alheios. Cada um carrega sua bagagem, suas dores, seus segredos, e padre também é gente, né? Seguimos em silêncio por mais alguns quilômetros, só o ronco do motor quebrando a quietude da madrugada. Eu estava concentrado na estrada, mas de vez em quando dava uma olhada de canto de olho para o meu passageiro. Ele segurava a maleta com força, como se alguém fosse arrancá-la dele a qualquer momento. Foi quando passamos pela entrada de Domingos Martins que ele começou a falar de verdade. E o que saiu da boca dele foi tão inacreditável que até hoje me pergunto se não foi um pesadelo, ou se Deus mesmo quis que eu ouvisse aquela confissão. "Meu filho", ele disse com a voz trêmula, "você acredita em milagres?" Diminuí a velocidade quando ele fez essa pergunta. Não sei porquê, mas senti que a conversa ia ficar pesada. Na estrada, a gente desenvolve uma espécie de sexto sentido para essas coisas. "Acredito sim, padre. Sou católico, graças a Deus. Minha mãe sempre disse que milagre acontece todo dia. Basta a gente ter fé para enxergar." Ele suspirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para falar o que tinha que falar. "Eu era pároco em Serra Talhada, em Pernambuco. 23 anos cuidando da mesma paróquia, batizando crianças, casando jovens, consolando enlutados. Uma vida simples, de serviço a Deus e aos fiéis." Notei que ele falou "era" no passado. Será que tinha sido transferido?
Até que há 3 semanas aconteceu algo que mudou tudo. Uma menina de 8 anos, filha do seu Raimundo, que tem uma oficina perto da igreja, chegou em casa com uma febre terrível. Os médicos disseram que era meningite, que não tinha mais nada a fazer. Ele pausou, olhando novamente pela janela. A lua estava cheia, iluminando os morros que cercavam a estrada. A família toda veio na igreja desesperada. A mãe da menina se ajoelhou no altar chorando, pedindo um milagre. E eu fiz o que sempre fiz. Orei, pedi a Deus pela cura da criança, mas no fundo já estava preparando a família para o pior. E aí, padre, a menina morreu na madrugada seguinte. Senti o coração apertar. Tenho netos da idade da menina, sei o que é essa dor. Mas não foi isso que mudou minha vida, meu filho. Foi o que aconteceu depois. Ele abriu a maleta só uma fresta e consegui ver o brilho de algo dourado lá dentro. Fechou rapidinho, como se tivesse mostrado algo proibido. No dia do enterro, eu estava rezando a missa quando senti uma presença diferente na igreja. Uma luz dourada começou a se formar sobre o caixão da menina. Primeiro pensei que fosse reflexo do sol entrando pelos vitrais, mas não, era algo sobrenatural. Eu estava tão concentrado na história que nem percebi que já tínhamos passado por Venda Nova do Imigrante. A estrada parecia mais escura, mais silenciosa. A luz foi ficando mais intensa e então, meu filho, eu sei que é difícil de acreditar, mas aquela menina abriu os olhos dentro do caixão, se levantou saudável, como se nunca tivesse estado doente. Todo mundo na igreja começou a gritar, a chorar de alegria. Foi um milagre verdadeiro. Parei o caminhão no acostamento. Não conseguia mais dirigir concentrado naquela história. Padre, o senhor está falando sério? Completamente sério, meu filho, mas aí que começou o meu tormento. Nos dias seguintes, pessoas de todo o Nordeste começaram a aparecer na minha igreja. Doentes, desesperados, todos querendo o mesmo milagre. E eu não sabia o que fazer. Ele segurou a maleta com mais força. Tentei rezar, pedi orientação ao bispo, mas nada. Nenhum outro milagre aconteceu. As pessoas começaram a me pressionar, a exigir que eu fizesse algo. Alguns chegaram a me ameaçar, dizendo que eu estava escondendo o poder de Deus. Por isso o Senhor saiu de lá? Não só por isso. Tem algo mais, algo que descobri sobre esse milagre, algo que... Ele hesitou. Algo que pode ser perigoso demais para ficar em mãos erradas. Olhei para a maleta, intrigado. O que será que tinha ali dentro? Voltei a dirigir, mas mantive velocidade baixa. A curiosidade estava me matando e o padre parecia precisar desabafar. Que tipo de perigo, padre? Ele ficou uns minutos em silêncio, como se estivesse decidindo se podia confiar em mim. Finalmente, suspirou e começou a falar de novo. Depois do milagre, eu não conseguia mais dormir direito. Ficava acordado tentando entender o que tinha acontecido. Não era normal, meu filho. Deus não age assim, de forma tão teatral. Como assim? Comecei a pesquisar, a revirar os livros antigos da paróquia e descobri algo perturbador. Há mais de 100 anos, outro padre dessa mesma igreja tinha relatado algo similar. E antes dele, outro. Um padrão que se repetia a cada geração. A estrada estava ficando mais íngreme, entrando na região serrana do Espírito Santo. Liguei o farol de neblina porque a cerração estava começando a descer. Até que encontrei isso, ele disse, abrindo a maleta completamente. O que vi me deixou sem palavras. Era uma cruz dourada, mas não uma cruz comum. Tinha gravações estranhas, símbolos que nunca tinha visto antes. E mais impressionante ainda, ela brilhava com uma luz própria, como se tivesse fogo dentro. Meu Deus do céu, murmurei. Que negócio é esse? Encontrei ela enterrada no altar da igreja, junto com um manuscrito antigo. Segundo o que está escrito, essa cruz não é uma relíquia sagrada. É algo mais antigo. Algo que não deveria existir. Ele fechou a maleta novamente, mas a imagem da cruz continuava gravada na minha mente. O manuscrito fala sobre um culto pré-colombiano, meu filho. Adoradores de uma entidade que prometia vida eterna em troca de
sacrifícios. Essa cruz era o instrumento usado nos rituais. Mas então o milagre... Não foi milagre coisa nenhuma, foi essa cruz agindo. E o pior é que ela não trouxe a menina de volta por bondade. Ela quer algo em troca. Senti um arrepio subir pela espinha. Comecei a entender por que o padre tinha fugido no meio da madrugada. Que tipo de coisa ela quer? Segundo o manuscrito, a cada milagre que ela faz, ela cobra um preço. Começa pequeno. Uma doença aqui, um acidente ali. Mas vai crescendo, se alimentando da fé das pessoas, até que cobra o preço final. Que preço? Toda a vida da cidade, todos os habitantes, sugados aos poucos, até que não sobre ninguém. E então ela procura outro lugar, outro padre inocente para usar como instrumento. Parei o caminhão de novo, dessa vez tremendo de verdade. Padre, o senhor está me dizendo que essa coisa matou cidades inteiras? Pelo que consegui descobrir, sim. Serra Talhada não é a primeira. Há registros de outras cidades que simplesmente desapareceram. Seus habitantes partiram um a um até que não restou ninguém. E a menina? O que aconteceu com ela? O rosto dele se contorceu de dor. Ela não é mais a mesma criança, meu filho. Tem algo diferente nela agora. Os olhos não são mais os mesmos. É como se outra coisa estivesse olhando através deles. Fiquei em silêncio, tentando processar tudo aquilo. Estava carregando algo sobrenatural no meu caminhão. Algo que já tinha matado cidades inteiras. E agora? Por isso o Senhor fugiu? Não tive escolha. Tentei destruir a cruz, mas ela não quebra. Tentei enterrá-la de novo, mas ela sempre voltava para o altar. A única solução que encontrei foi levá-la para longe, bem longe, onde não possa fazer mais mal. Para onde? Há um mosteiro em Minas Gerais, perto da divisa com o Espírito Santo. Monges que se dedicam a guardar objetos problemáticos. Eles sabem como lidar com essas coisas. Olhei para o relógio. 4:30 da manhã. Ainda tínhamos algumas horas de viagem pela frente. Padre, o senhor tem certeza de que essa coisa não vai fazer mal aqui no caminhão? Não tenho certeza de nada, meu filho. Só sei que quanto mais longe ela ficar das pessoas, melhor. Mas mal ele terminou de falar, o rádio do caminhão começou a chiar. E entre os ruídos, escutei algo que me gelou o sangue. Uma voz de criança cantando uma música de ninar. O rádio continuava chiando e aquela voz infantil ficava cada vez mais clara. Era uma menina cantando uma cantiga de roda, mas com uma melodia diferente, mais sombria. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta para todos se encontrar. Desliguei o rádio na hora, mas o canto continuou. Não vinha mais do aparelho, parecia vir de dentro do próprio caminhão. Padre, o senhor está ouvindo isso? Ele estava pálido, segurando a maleta com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. É ela, a menina. Ela conseguiu se conectar com a cruz de alguma forma. Que menina! A que ressuscitou. Não sei se ressuscitou é a palavra certa, meu filho. Acho que algo apenas assumiu o corpo dela. O canto parou de repente e um silêncio pesado tomou conta da boleia. Voltei a dirigir, mas agora estava com todos os sentidos alertas. Cada sombra na estrada parecia se mover. Cada reflexo no retrovisor parecia mostrar algo que não deveria estar ali. Estávamos passando pela região de Alegre quando as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Primeiro foram os animais, cachorros latindo desesperadamente nas fazendas que passávamos. Depois, as luzes das casas começaram a piscar, como se houvesse alguma interferência elétrica. Isso é normal? Perguntei ao padre. Nada disso é normal, meu filho. Ela está tentando nos localizar. Quem? A menina? Não só ela. Segundo o manuscrito, quanto mais a cruz se afasta do local onde fez o último milagre, mais desesperada fica a entidade que a controla. Ela pode começar a manifestar outras presenças. Como se tivesse ouvido nossa conversa, o espelho retrovisor começou a mostrar algo impossível. Na estrada atrás de nós havia uma procissão de pessoas caminhando.
Homens, mulheres, crianças, todos vestidos com roupas antigas, carregando velas acesas. Mas quando olhei diretamente pela janela traseira, não havia ninguém. Padre, o senhor está vendo isso? Ele olhou no espelho e empalideceu ainda mais. São as almas das outras vítimas. Ela está chamando os mortos para nos buscar. Acelerei o caminhão. Mas por mais que aumentasse a velocidade, a procissão continuava ali, refletida no espelho, sempre na mesma distância. E o pior, estava crescendo. Cada vez mais pessoas se juntavam ao cortejo fantasmagórico. Quanto tempo ainda até o mosteiro? Umas 3 horas, se não houver trânsito. 3 horas. Será que conseguiríamos aguentar mais 3 horas daquilo? Foi quando a temperatura dentro da boleia começou a cair drasticamente. O hálito ficou visível e senti meus dedos ficarem dormentes no volante. O para-brisa começou a formar uma fina camada de gelo, mesmo sendo pleno verão. Ela está ficando mais forte, disse o padre, tirando 1/3 do bolso. Preciso rezar, meu filho. É a única proteção que temos. Ele começou a rezar em voz alta, e por um momento parecia que as manifestações estavam diminuindo. Mas então, algo bateu no teto do caminhão. 1, 2, 3 batidas, como se alguém estivesse caminhando lá em cima. Não pare o caminhão, disse o padre, sem parar de rezar. Aconteça o que acontecer, não pare. As batidas no teto ficaram mais intensas, acompanhadas agora por arranhões, como se garras estivessem tentando furar a chapa. O barulho era ensurdecedor, mas consegui manter o caminhão na estrada. De repente, uma figura apareceu na nossa frente. Era uma mulher de vestido branco, parada bem no meio da pista. Não tinha tempo de frear. Ia atropelá-la com certeza. Padre, não pare! Ela não é real! Fechei os olhos e mantive o pé no acelerador. Senti o caminhão passar por cima de algo, mas quando abri os olhos, não havia nada no retrovisor. Nenhum corpo, nenhuma marca na estrada. Meu Deus, o que foi aquilo? Uma manifestação da cruz. Ela está tentando nos fazer parar, nos fazer sair do caminhão. E se a gente sair? Então ela nos leva, como levou todos os outros. Continuamos viagem, mas agora eu sabia que não estava só transportando uma cruz amaldiçoada. Estava numa guerra contra algo muito além da minha compreensão. Já eram quase 6 da manhã quando chegamos à região de Cachoeiro de Itapemirim, minha cidade natal. As manifestações tinham diminuído um pouco com o nascer do sol, mas ainda podia sentir a presença sinistra da cruz irradiando da maleta. Padre, o senhor disse que essa coisa já fez isso antes, em outras cidades. Que cidades foram essas? Ele mexeu na maleta e tirou um caderno velho com páginas amareladas. Consegui rastrear alguns casos. Há registros de uma cidade chamada Esperança, no sertão da Bahia. Desapareceu completamente em 1897. Segundo os documentos da época, os moradores simplesmente foram embora, um a um, até que não sobrou ninguém. E depois, apareceu em Pedra Branca, no Ceará, em 1923. Mesma história. Primeiro um milagre espetacular, depois uma série de mortes misteriosas, até que a cidade ficou deserta. Ele virou as páginas do caderno, mostrando mapas e anotações. O padrão é sempre o mesmo. A cruz fica escondida em alguma igreja por décadas, às vezes um século. Até que encontra um padre inocente, como eu, que a desperta sem saber. Mas por que padres? Porque a fé é o que ela usa como combustível. Precisa de alguém que realmente acredite, que tenha conexão com o sagrado. Só assim consegue perverter os milagres. Parei num posto de gasolina em Cachoeiro para abastecer e tomar um café. Precisava manter a cabeça no lugar. Quando desci do caminhão, notei que as pessoas me olhavam estranho. Não era só curiosidade, era como se sentissem algo diferente, algo errado. Bom dia, baiano, disse o frentista, um rapaz que conhecia desde criança. Você tá meio esquisito hoje. Tudo bem? Tudo sim, Ronaldo. Só cansado da estrada. Mas enquanto ele abastecia o caminhão, percebi que estava mentindo. Não estava só cansado, estava diferente mesmo. Sentia uma energia estranha correndo pelo corpo,
como se a proximidade da cruz estivesse me afetando. Voltei para a boleia e encontrei o padre lendo a Bíblia, mas suas mãos tremiam. Padre, o senhor está sentindo alguma coisa diferente? Sim, meu filho. Quanto mais tempo passamos perto dessa maldição, mais ela tenta nos influenciar. Temos que chegar logo ao mosteiro. Saímos de Cachoeiro e seguimos pela BR-262 em direção à divisa com Minas Gerais. A estrada estava mais movimentada agora, com caminhões e carros indo e vindo. Isso me deixou mais calmo. Havia algo reconfortante na normalidade do trânsito. Mas a calma durou pouco. Quando passamos pela cidade de Muniz Freire, o padre apontou para o caderno. Aqui, olhe isso. Era uma página com uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava uma igreja pequena, simples, muito parecida com as igrejas do interior do Espírito Santo. Essa é a igreja de Pedra Branca, no Ceará, a última cidade que a cruz destruiu antes de Serra Talhada. Olhei a foto com mais atenção e senti um calafrio. Havia algo familiar naquela imagem. Padre, essa igreja, ela parece com a igreja de Muniz Freire, que a gente acabou de passar. Ele olhou pela janela, tentando ver a cidade que já ficara para trás. Não pode ser coincidência. Talvez ela escolha lugares com características similares. Ou talvez, disse uma voz que não era minha nem dele, ela tenha estado aqui antes também. Olhamos um para o outro assustados. Quem tinha falado? Padre, o senhor falou alguma coisa? Não, meu filho. Pensei que tinha sido você. A voz veio de novo, mais clara agora saindo do rádio desligado. Vocês não podem fugir para sempre. Eu conheço todos os caminhos, todas as estradas. Já passei por aqui antes. O padre pegou a maleta e a segurou contra o peito. É ela. Está ficando mais forte. Quem é ela, afinal? Que entidade é essa? Segundo o manuscrito, é algo muito antigo, anterior ao cristianismo. Uma divindade que se alimenta de fé e devoção, mas que oferece em troca apenas morte e desolação. A voz voltou, agora com tom de zombaria. Padre ingênuo, você pensa que pode me levar para longe? Eu sou eterna. Já vi civilizações inteiras nascerem e morrerem. Seus monges não podem me prender. Então, por que não nos mata de uma vez? Perguntei, tentando mostrar coragem que não sentia. Porque vocês dois têm algo especial. Você, caminhoneiro, conhece todas as estradas. E você, padre, ainda tem fé verdadeira. Juntos, vocês podem me levar para lugares que eu nunca conseguiria alcançar sozinha. Entendi a armadilha. Não éramos apenas transportadores daquela coisa. Éramos os próximos instrumentos que ela pretendia usar. A voz continuou saindo do rádio, agora com um tom quase maternal, sedutora. João Carlos, você é um homem bom. 22 anos cuidando da família, sendo honesto, trabalhador. Mas e se eu disser que posso dar muito mais, que posso fazer sua esposa nunca mais ficar doente, que posso garantir que seus filhos tenham tudo o que desejam? Tentei ignorar, mas as palavras ecoavam na minha mente. Marilda tinha passado por uma cirurgia no ano anterior, um susto que quase nos destruiu, e meus filhos, apesar de crescidos, ainda enfrentavam dificuldades financeiras. Não escute, meu filho, disse o padre. Ela está tentando te seduzir, como fez comigo. Como assim? Quando encontrei a cruz, ela me fez as mesmas promessas. Disse que podia fazer minha paróquia prosperar, que podia acabar com a pobreza da região. Foi por isso que não a destruí imediatamente. Fui fraco. A voz riu, um som frio que fez a temperatura cair novamente. Fraco! Padre Antônio, você foi inteligente, viu o potencial que eu oferecia. Pena que sua consciência falou mais alto. Que tipo de potencial? Perguntei, apesar de saber que não deveria. Imagine só, João Carlos. Você poderia se tornar o caminhoneiro mais próspero do Brasil. Nunca mais precisaria se preocupar com prazo de entrega, com combustível, com manutenção. Eu posso fazer seu caminhão andar sozinho, sem você precisar dirigir. Posso garantir que você sempre chegue no destino em segurança. Por um momento, a ideia pareceu atraente.
Quantas noites eu havia passado em claro, dirigindo por estradas perigosas, preocupado com assaltos, com pneus furados, com a pressão dos prazos. E o preço? Perguntei. Simples. Você me leva para as cidades que eu escolher. Deixa eu trabalhar através de você. Nada mais. Trabalhar como? Fazendo o que faço de melhor, dando esperança às pessoas, curando os doentes, ressuscitando os mortos. E depois matando todos eles, completou o padre. Detalhes, padre, detalhes. Estávamos agora na região de Alegre, subindo a serra. A estrada estava mais sinuosa, exigindo mais concentração. Mas era difícil manter o foco com aquela voz tentadora no ouvido. Pense bem, João Carlos. Você poderia ser um instrumento do divino. As pessoas te venerariam, te respeitariam. Você seria lembrado para sempre. Como um assassino em massa, murmurei. Como um santo. Afinal, quantos santos não começaram como pecadores? Quantos não fizeram coisas questionáveis em nome da fé? Ela tinha um ponto. A história estava cheia de santos que haviam cometido atos duvidosos antes de sua conversão. Mas será que era isso que eu queria? Meu filho, disse o padre, lembre-se da sua família, do que sua esposa e seus filhos pensariam se soubessem que você fez um pacto com uma entidade maligna. Maligna? A voz soou ofendida. Eu dou vida, padre. Trago os mortos de volta. Como isso pode ser maligno? Porque você cobra um preço impossível, porque transforma a fé em instrumento de morte. A fé sempre foi instrumento de morte, padre. Quantas guerras foram travadas em nome de Deus? Quantas pessoas morreram nas cruzadas, na Inquisição, em nome da religião? Ela estava tentando confundir nossas mentes, plantar dúvidas, e pior ainda, algumas de suas palavras faziam sentido. Além disso, continuou, vocês dois não têm escolha. Estão carregando comigo há horas. Já estão contaminados. Mesmo que me levem para o mosteiro, mesmo que os monges me tranquem, vocês ainda serão meus instrumentos. Que tipo de contaminação? Perguntei com um frio na barriga. Olhe para suas mãos, João Carlos. Olhei e quase soltei o volante. Minhas mãos estavam brilhando com uma luz dourada fraca, a mesma luz que vinha da cruz. Você também, Padre Antônio, olhe para si mesmo. O padre olhou para as próprias mãos e viu a mesma coisa. Estávamos sendo transformados em alguma coisa diferente, algo que não entendíamos completamente. Agora vocês entendem, disse a voz com satisfação. Não há volta. Ou trabalham comigo voluntariamente, ou eu os forço a fazer minha vontade. Senti uma pressão estranha na mente, como se alguém estivesse tentando entrar nos meus pensamentos. Lutei contra ela, mas era como tentar parar um furacão com as mãos. Não resistam, disse a voz. Será mais fácil se aceitarem. Mas o padre começou a rezar em voz alta, e a pressão diminuiu um pouco. Aproveitei para acelerar o caminhão. Tínhamos que chegar ao mosteiro o mais rápido possível. Chegamos ao mosteiro de São Bento das Pedras Santas no final da tarde, depois de uma viagem que pareceu durar uma eternidade. O lugar ficava no meio da mata, numa estrada de terra que mal cabia o caminhão. Era um edifício antigo, construído em pedra, com ares medievais que contrastavam com a vegetação tropical ao redor. Durante o caminho, a entidade tinha ficado mais silenciosa, mas eu podia sentir sua presença constante. O brilho dourado nas minhas mãos tinha se intensificado, e comecei a perceber que conseguia ver coisas que não deveria conseguir, como se minha visão tivesse se aguçado além do normal. Chegamos, disse o padre com alívio na voz. Graças a Deus, respondi, estacionando o caminhão na frente do portão principal. Mas quando desci da boleia, senti algo estranho. O lugar estava silencioso demais. Nenhum sino tocando, nenhum monge caminhando pelos jardins, nenhum som de orações. Era como se o mosteiro estivesse abandonado. Padre, isso é normal? Ele olhou ao redor, preocupado. Não, o irmão superior me disse que sempre há movimento aqui. Eles seguem uma rotina rígida de orações. Caminhamos até o portão principal. Estava destrancado, o que também era estranho.
Mosteiros costumam ser muito cautelosos com visitantes. Irmão Miguel, chamou o padre. Sou o padre Antônio Valverde. Estou aqui por causa da nossa conversa telefônica. Só o eco da voz dele respondeu, reverberando pelos corredores de pedra. Entramos no pátio central e foi aí que vimos. No meio do jardim estava uma cruz idêntica à que carregávamos, só que muito maior. Devia ter uns 3 metros de altura, toda feita do mesmo material dourado, com os mesmos símbolos estranhos. Meu Deus, murmurou o padre. Ela já estava aqui. Como assim? A entidade. Ela chegou antes de nós. Como se tivesse ouvido nossa conversa, uma figura emergiu das sombras do claustro. Era um homem alto, magro, vestindo o hábito marrom dos beneditinos. Mas havia algo errado em seus olhos. Eles brilhavam com a mesma luz dourada que via nas minhas mãos. Bem-vindos, irmãos, disse ele, com uma voz que parecia ter ecos distantes. Eu sou o irmão Miguel. Estávamos esperando vocês. O padre segurou a maleta com mais força. Irmão Miguel, preciso falar sobre a cruz que trouxe. É urgente. Ah, sim, a cruz menor. Ela nos contou tudo sobre vocês. Ela contou? Claro. Nossas irmãs se comunicam, padre. A que vocês trouxeram é filha desta que vem aqui. E esta, por sua vez, é filha de uma ainda maior, que fica em Roma. Senti o sangue gelar nas veias. Quantas dessas coisas existem? Muitas, João Carlos, muitas mesmo. E todas elas trabalhando pelo mesmo objetivo. Que objetivo? O monge sorriu, mas não era um sorriso humano. Era algo frio, calculista. A conversão total da humanidade. Não a força, mas pela sedução. Oferecemos milagres verdadeiros, curas reais, vida eterna. Em troca, as pessoas nos entregam suas almas voluntariamente. E vocês, os monges, o que são realmente? Nós éramos como vocês, uma vez. Homens de fé que trouxeram cruzes aqui, pensando que estavam fazendo o bem. Mas aprendemos que há verdades maiores que a religião humana. Ele se aproximou de nós e percebi que não era só os olhos que brilhavam. Todo o corpo dele emanava aquela luz dourada sinistra. Vocês podem se juntar a nós voluntariamente ou podem resistir até que a transformação se complete sozinha. O resultado será o mesmo. Que transformação? Olhem para vocês mesmos. Vejam como estão mudando. Olhei para minhas mãos novamente. O brilho estava mais intenso e agora podia ver veias douradas se espalhando pelos meus braços. O padre estava igual, com fios de luz percorrendo seu rosto. Isso é irreversível? Completamente. Vocês já são nossos. A questão é apenas se vão aceitar com dignidade. Foi então que a voz familiar ecoou novamente, agora vinda da cruz gigante no centro do pátio. Meus queridos instrumentos, bem-vindos ao lar. Aqui vocês entenderão o verdadeiro propósito de suas existências. Que propósito? Perguntou o padre, mas sua voz estava mudando, ficando mais profunda, mais ressonante. Padre Antônio, você será meu novo evangelista. Vai percorrer o Brasil pregando milagres verdadeiros, atraindo multidões. E João Carlos, você será meu transportador. Conhece todas as estradas, todas as cidades. Vai me levar onde eu precisar ir. E se recusarmos? Não podem mais recusar. Olhem ao redor. Foi aí que percebi que não estávamos mais sozinhos. Dezenas de figuras emergiram das sombras. Ex-padres, ex-motoristas, ex-pessoas normais que haviam sido transformadas como nós. Todos com os mesmos olhos dourados. Todos irradiando aquela luz sinistra. Somos uma família, disse o irmão Miguel. Uma família crescendo a cada dia, e vocês são os mais novos membros. Senti minha mente sendo invadida novamente, mas agora não conseguia resistir. Era como se minha vontade própria estivesse se dissolvendo, sendo substituída por algo maior, mais antigo. Não lutem, disse a voz da cruz. Aceitem, é mais fácil assim. E por um momento terrível, quase aceitei. Quase me entreguei àquela presença que prometia poder, conhecimento, eternidade. Mas então lembrei da Marilda,
dos meus filhos, da vida simples mas honesta que tinha construído. Não! Gritei com toda a força que consegui reunir. Eu não aceito! A palavra ecoou pelo pátio como um trovão. E por um instante, todas aquelas figuras douradas vacilaram. A luz nos meus braços tremulou como uma vela no vento. João Carlos, disse o padre, e percebi que ele também estava lutando contra a influência. Lembre-se de quem você é. Lembre-se da sua fé verdadeira. Beritolos, disse o irmão Miguel, mas sua voz não soava mais tão confiante. Vocês não podem resistir ao inevitável. Posso sim, respondi, focando na imagem da minha família. Sou João Carlos Mendes, casado com Marilda há 25 anos, pai do Roberto e da Fernanda. Sou caminhoneiro honesto, católico de verdade, e não vou me entregar para esse demônio disfarçado. Cada palavra que pronunciava parecia enfraquecer a luz dourada no meu corpo. O padre seguiu meu exemplo. Eu sou Antônio Valverde, servo de Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Dediquei minha vida a ajudar os necessitados, a consolar os aflitos, a pregar o amor verdadeiro. Não vou manchar essa dedicação com pactos demoníacos. A cruz gigante começou a pulsar com uma luz mais intensa, como se estivesse irritada. Vocês não entendem. Eu ofereço poder real, milagres verdadeiros. Seu Deus nunca lhes deu nada além de promessas vazias. Mentira, disse o padre. Deus me deu algo que você nunca vai entender. Paz de espírito, consciência limpa, amor verdadeiro. E me deu uma família que me ama pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Completei. As figuras douradas ao nosso redor começaram a se agitar, como se nossa resistência estivesse causando algum tipo de interferência no controle da entidade. Interessante, disse uma voz nova. Olhamos para trás e vimos um homem velho, vestindo o hábito beneditino, mas seus olhos eram normais, humanos. Ele não brilhava como os outros. Quem é o senhor? Perguntou o padre. Sou o verdadeiro irmão Miguel. O que vocês viram antes era uma imitação. Como assim? Esta entidade tem o poder de assumir formas, imitar pessoas. Mas há alguns de nós que conseguiram resistir à transformação. Nos escondemos aqui no mosteiro, estudando maneiras de combatê-la. Ele se aproximou, caminhando com dificuldade. Vocês dois são os primeiros que conseguimos ver resistindo ativamente à influência. Isso nos dá esperança. Esperança de quê? De que talvez seja possível destruí-la. A cruz gigante emitiu um som terrível, como metal sendo retorcido. Impossível, velho tolo. Eu sou eterna. Já existia quando seus deuses ainda eram apenas ideias na mente primitiva dos homens. Talvez, disse o irmão Miguel verdadeiro. Mas toda criação tem uma fraqueza, e passamos décadas estudando a sua. Ele tirou do hábito um livro muito antigo, com páginas que pareciam feitas de pergaminho. Descobrimos que você se alimenta de fé corrompida, mas fé verdadeira, fé pura, tem o efeito oposto, te enfraquece. Por isso vocês conseguiram resistir, disse para nós, porque sua fé é genuína, não contaminada pela ganância ou pelo desespero. A entidade riu, mas o som estava menos confiante. E o que pretendem fazer? Me derrotar com orações? Não, disse o monge. Com sacrifício. Ele abriu o livro numa página específica, mostrando um texto em latim. Segundo este manuscrito, você pode ser banida, mas o preço é alto. Que preço? Alguém tem que aceitar carregar sua maldição voluntariamente, por amor puro, sem esperança de ganho pessoal. Esse ato de amor sacrificial quebra o ciclo de corrupção que você alimenta. Olhei para o padre e vi o mesmo pensamento refletido em seus olhos. Eu aceito, disse ele. Não, respondi. Eu aceito. Vocês dois são loucos, disse o irmão Miguel. Quem aceitar isso vai morrer. Talvez, disse o padre. Mas às vezes morrer com dignidade é melhor que viver sem ela. A cruz começou a brilhar mais intensamente, como se estivesse em pânico. Vocês não podem. Eu ofereci tudo. Poder, riqueza, vida eterna. E nós recusamos, disse eu.
porque há coisas mais importantes que poder. Como o quê? Como fazer a coisa certa, respondeu o padre. Nesse momento, senti uma mudança. A luz dourada no meu corpo começou a mudar de cor, ficando mais branca, mais pura, e não doía mais. Era como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Impossível, murmurou a entidade. Mas eu sabia que não era impossível. Era fé verdadeira em ação. O irmão Miguel abriu o livro numa página que mostrava um ritual antigo. As palavras estavam em latim, mas ele traduziu para nós. Quando a escuridão pretender dominar a luz, quando a corrupção buscar perverter a fé, aquele que oferece sua vida em sacrifício puro quebra as correntes da maldição. Mas tem que ser voluntário, ele enfatizou. E tem que ser por amor genuíno, não por orgulho ou heroísmo. Olhei para o padre e soube que ambos tínhamos chegado à mesma conclusão. Nós dois, disse ele, juntos. Não pode ser, disse o monge. O ritual exige apenas um sacrifício. Então, que seja eu, insisti. Você tem um rebanho em Serra Talhada, gente que precisa de você. E você tem uma família que te ama, retrucou o padre. Seus filhos, sua esposa. Enquanto discutíamos, a entidade tentava uma última investida. As figuras douradas ao nosso redor se aproximaram, tentando nos cercar. Vocês são tolos, gritou a voz da cruz. Mesmo que consigam me banir, outras como eu existem. O que acham que vai acontecer com suas famílias quando elas descobrirem que vocês me rejeitaram? Nossas famílias ficam sob a proteção de Deus, disse o padre. Deus! Ela riu amargamente. Onde estava seu Deus quando eu matei cidades inteiras? Onde estava quando transformei crianças inocentes em instrumentos de morte? Deus estava esperando que alguém tivesse coragem suficiente para dizer não, respondi. E esse alguém somos nós, completou o padre. Nesse momento, algo incrível aconteceu. A luz dourada que nos contaminava começou a se purificar completamente, tornando-se branca como algodão. E não era só em nós. Estava acontecendo com todas as figuras no pátio. Não! Gritou a entidade. Vocês são meus! Eu os marquei! Você nos tentou, disse o padre, mas não conseguiu nos corromper. E agora, disse eu, vamos quebrar sua maldição. O irmão Miguel começou a ler o ritual em latim e nós repetimos as palavras, mesmo sem entender completamente. Mas não eram as palavras que importavam, era a intenção por trás delas. Aceito carregar esta maldição, disse o padre, para que outros não sofram. Aceito compartilhar este fardo, disse eu, por amor ao próximo. A cruz gigante começou a rachar, fissuras de luz branca se espalhando por toda a sua superfície. O barulho era ensurdecedor, como se o próprio tecido da realidade estivesse sendo rasgado. Não podem fazer isso, gritou a entidade. Eu sou eterna, eu sou poder. Você é vazia, disse o padre. Você promete tudo e não entrega nada além de morte. E nós escolhemos a vida, completei. As figuras douradas ao nosso redor começaram a brilhar com luz branca e percebi que não eram mais escravos da entidade. Eram pessoas libertadas, monges que haviam recuperado suas verdadeiras naturezas. Obrigado, disse um deles, com lágrimas nos olhos. Obrigado por nos libertarem. A cruz continuou rachando até que finalmente se despedaçou completamente. Quando os fragmentos tocaram o chão, simplesmente se dissolveram, como açúcar na água. A entidade soltou um último grito de raiva e desespero, e então, silêncio. Acabou? Perguntei. O irmão Miguel verificou o livro. Esta acabou sim, mas vocês ouviram o que ela disse. Existem outras. Então nosso trabalho não terminou, disse o padre. Não, concordei. Mas agora sabemos que podem ser derrotadas. Olhei para minhas mãos. A luz dourada tinha desaparecido completamente, mas ainda conseguia sentir algo diferente. Não era poder maligno. Era como se tivesse ganhado uma sensibilidade maior para perceber o sobrenatural. Vocês foram marcados, disse o irmão Miguel, mas não corrompidos. Agora podem detectar a presença dessas entidades antes que façam muito estrago.
Quer dizer que vamos ter que caçar essas coisas pelo resto da vida? Se escolherem fazer isso, ele sorriu, mas a escolha é de vocês. Olhei para o padre e vi a mesma determinação que sentia crescendo no meu peito. E se não fizermos, quem vai fazer? Exatamente, disse ele. 3 meses depois, eu estava dirigindo pela BR-101, no norte do Espírito Santo, quando senti aquela sensação familiar. Era como um formigamento na nuca, um aviso de que algo sobrenatural estava por perto. Parei o caminhão numa cidade pequena chamada São Mateus e liguei para o padre. Antônio, sou eu. Tô sentindo algo aqui. Eu também, meu filho. Tô a caminho. Onde você está exatamente? Na Praça Central. Tem uma igreja antiga aqui e... Pausei, observando melhor. Tem gente demais rezando para essa hora da noite. Chego em 2 horas. Não faça nada sozinho. Desliguei o telefone e observei a movimentação. Era quase meia-noite, mas a igreja estava lotada. Pessoas entravam e saíam constantemente, todas com o mesmo olhar de devoção excessiva que eu havia aprendido a reconhecer. Nos últimos 3 meses, o padre e eu havíamos desenvolvido uma parceria inusitada. Ele voltara para a Serra Talhada, mas mantínhamos contato constante. Sempre que um de nós sentia a presença de algo sobrenatural, avisava o outro. Já tínhamos lidado com 2 casos similares. Um em Minas Gerais, onde um crucifixo antigo estava fazendo milagres suspeitos. Outro no Rio de Janeiro, onde uma estátua de santo estava curando pessoas, mas cobrando um preço terrível depois. Em cada caso, nossa abordagem era a mesma: identificar a fonte da corrupção, proteger as pessoas inocentes e usar nossa fé genuína para quebrar a maldição. Não era fácil e sempre havia perigo, mas era o que tínhamos que fazer. Marilda tinha ficado preocupada no início, quando contei para ela o que estava acontecendo. Mas depois de ver como eu estava mais em paz comigo mesmo, mais centrado, ela acabou apoiando. Você encontrou seu verdadeiro propósito, ela disse. Sempre soube que Deus tinha planos especiais para você. O padre chegou 2 horas depois, como prometido. Vinha num carro pequeno, dirigindo com a mesma determinação que eu conhecia bem. O que descobriu? Perguntou, assim que desceu do carro. A igreja está funcionando 24 horas. Tem filas enormes de gente querendo entrar. E olha só isso. Mostrei para ele alguns cartazes espalhados pela cidade, anunciando milagres garantidos na igreja de São Sebastião. Mesma história de sempre. Ele suspirou. Vamos dar uma olhada. Nos aproximamos da igreja com cuidado. Eu já sabia que nossa presença alteraria o ambiente. As entidades conseguiam nos detectar também. E realmente, assim que chegamos perto da porta principal, os sinos começaram a tocar sozinhos, num ritmo frenético e desorganizado. Ela sabe que estamos aqui, disse o padre. Então vamos acabar logo com isso. Entramos na igreja e o que vimos confirmou nossas suspeitas. No altar principal havia uma estátua de São Sebastião que brilhava com aquela luz dourada familiar. Ao redor dela, dezenas de pessoas ajoelhadas, rezando com uma intensidade que parecia quase hipnótica. Mais uma vez, murmurei. Mais uma vez, concordou o padre. Mas agora sabemos o que fazer. Caminhamos pelo corredor central e nossa presença causou uma agitação imediata. A estátua começou a brilhar mais intensamente e as pessoas se viraram para nos olhar com olhos que não eram mais completamente humanos. Vocês, de novo, disse uma voz que saía da estátua. Pensaram que tinham vencido? Vencemos uma batalha, disse o padre, e vamos vencer esta também, e quantas outras vierem depois, completei. A entidade riu, mas era um riso sem alegria. Vocês não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Para cada uma que destroem, outras 10 aparecem. E talvez, disse eu, mas cada vitória ensina algo novo para outras pessoas. A palavra se espalha. E a fé verdadeira é contagiosa, disse o padre. Mais contagiosa que qualquer maldição. Começamos o ritual que havíamos aperfeiçoado nos últimos meses.
Não era só sobre sacrifício, era sobre escolha consciente, sobre decidir todos os dias fazer o que é certo, mesmo quando o errado parece mais fácil. A estátua começou a rachar e a luz dourada se transformou gradualmente em branca. As pessoas ao nosso redor piscaram, como se estivessem acordando de um sonho profundo. Onde estamos? Perguntou uma senhora idosa. Em casa, respondeu o padre gentilmente. Vocês estão em casa. Meia hora depois, a igreja estava vazia, a estátua destruída, e mais uma maldição havia sido quebrada. Saímos para o estacionamento, cansados, mas satisfeitos. Quantas mais vocês acham que existem? Perguntei. Muitas, disse o padre. Mas também somos muitos. E a cada pessoa que salvamos, a cada maldição que quebramos, o mundo fica um pouco melhor. Olhei para o céu estrelado do Espírito Santo, pensando na estrada que me esperava pela manhã. Ainda tinha uma carga de café para entregar em Vitória, ainda tinha uma vida normal para viver. Mas agora também tinha um propósito maior, uma missão que ia além de transportar mercadorias de um lugar para o outro. Estava transportando esperança, proteção, fé verdadeira. Padre, disse antes de subir no caminhão. Obrigado. Por quê? Por me ensinar que às vezes a estrada mais importante não é a que aparece no mapa. Ele sorriu. Obrigado você, meu filho, por me lembrar que Deus trabalha através das pessoas mais simples e honestas. Subi na boleia do fé em Deus e liguei o motor. Amanhã seria outro dia, outra estrada, talvez outra batalha, mas eu estava pronto, porque aprendi que o verdadeiro milagre não é ressuscitar os mortos ou curar os doentes. O verdadeiro milagre é ter coragem de dizer não quando o mundo inteiro está dizendo sim. É escolher fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. E enquanto houver gente disposta a fazer essa escolha, enquanto houver fé verdadeira no mundo, nenhuma entidade maligna, por mais antiga e poderosa que seja, vai conseguir vencer. A estrada se estendia à minha frente, infinita e cheia de possibilidades. E eu seguia em frente, sabendo que não estava mais sozinho nessa jornada. Porque Deus mesmo tinha me dado o melhor dos companheiros de viagem. Um propósito verdadeiro. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.